Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Jair e esse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como processar uma imagem de Dual Narrowband, no caso aqui usando o filtro SV220 da SVBone, que captura o sinal do H-alfa e do O3. Vou ensinar usando todo o fluxo workflow de processamento utilizando softwares grátis como Siro, GraExpert, 7astro e também StarNet. Ficou interessado? Assista ao vídeo após a vinheta. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo que eu já estava querendo fazer há algum tempo. Eu só não fiz ele antes porque realmente eu precisava passar pelos vídeos de tutoriais, tanto do Sírio como do 7astro. Se você não acompanhou esses vídeos, vou deixar aqui o card, tá? Então, do tutorial do Sírio, na verdade a playlist. Dentro da playlist você vai encontrar vários vídeos, mas tem três especificamente que a gente quer falar lá tutorial. Tutorial parte 1, parte 2, parte 3. Além deles, vai ter um outro ali que fala sobre justamente alinhamento das imagens. E o mesmo card também aqui para o 7astro, a playlist de 7astro. Tem um vídeo tutorial 1, 2 e 3 e mais um vídeo ali como a gente faz o alinhamento também utilizando o 7astro. Esses vídeos eles são pré-requisitos para o vídeo de agora, que é o que? Nós vamos pegar uma fotografia, uma astrofotografia tirada com um filtro Dual Narrowband, ou seja, filtro de banda estreita. No caso aqui, o SV220 da SVBone. Ele é muito similar, por exemplo, ao L-Extreme. Também deixo um card aqui de vídeo referente ao review que eu fiz desse filtro. E através desse filtro a gente consegue fazer o processamento utilizando algumas paletas, como HO, SHO e também a Forex. Portanto, a ideia aqui é eu mostrar todo o fluxo de processamento. Claro, eu vou passar bem rápido o que já foi coberto nesses outros vídeos que eu deixei aqui para vocês. E eu vou focar em duas funcionalidades muito legais, que é o Perfect Palette Picker, né? Ou seja, selecionar ali a paleta de cores que eu quero. E também uma outra parte é como transformar estrelas de narrowband para estrelas de cores RGB, Red, Green, Blue, tá certo? O ponto aqui que eu gostaria de falar é que existem algumas formas de fazer esse workflow de processamento. O que eu vou mostrar nesse vídeo é a forma que eu utilizo, tá? Porém, eu vou também explicando alternativas que vocês podem fazer, tá? Por quê? Justamente como toda a minha série de tutoriais, eu gosto de explicar passo a passo para depois vocês fazerem aí na casa de vocês, com a imagem de vocês, ou então eu vou deixar aqui embaixo disponível o link da imagem que eu estou processando e vocês façam os testes aí para encontrar a melhor forma de processamento, tá certo? Para esse vídeo, a gente vai usar a M16, tá? Que é a nebulosa da águia, que ali no centro ali tem os pilares da criação. E esse ela é bem legal aqui porque as cores são bem distintas e a gente vai conseguir trabalhar bastante ali a questão das curvas, das máscaras e etc. Tá certo? Vamos lá então começar. E a primeira parte é o quê? Que a gente sempre fala, é o empilhamento e também fazer o crop das imagens. Bom, eu vou deixar aqui para vocês, então, justamente esse arquivo aqui, o SV220, que é justamente o empilhamento já da nebulosa da águia, né? E a gente vai trabalhar nele. Porém, existem algumas formas da gente trabalhar. A primeira é o seguinte: quando a gente trabalha com filtros de Dual Narrowband, no caso aqui, que é o H-alfa e o O3, oxigênio 3, geralmente nós trabalhamos o que? Os canais separados. Então a gente processa a imagem do HA, né,
do oxigênio alfa, desculpa, hidrogênio alfa, e o O3, que é o oxigênio 3. E aí depois a gente junta eles ali quando a gente for fazer as paletas. Uma outra forma é trabalhar como se estivesse trabalhando com o arquivo original mesmo, né? O arquivo com todos as wavelets, e depois a gente pode separar esses arquivos. No caso aqui do Círio, quando nós fazemos o empilhamento, vamos vir aqui para o Círio, vocês viram no vídeo número 2 do tutorial do Círio. Então, como a gente faz o empilhamento? Então, a gente coloca lá todos os arquivos, darks, bias, flat e também os light frames no diretório. A gente seta o diretório corrente, então clica aqui e seta o diretório corrente. No meu caso, eu vou aqui na M16, tá? E eu venho em scripts, serial scripts, eu tenho aqui o OSC Preprocessing, ok? E ele vai gerar o meu arquivo de resultado, que no meu caso eu chamei de SV220. Uma outra forma, que eu não mostrei no vídeo, é vir aqui, escolher o OSC Extract HAO3, que ele já vai fazer o quê? Ele empilha e também ele já cria dois arquivos separados, um só com sinal de H-alfa e o outro só com O3, que são esses arquivos aqui, tá certo? Então, a primeira decisão é qual que é o arquivo que eu vou começar a trabalhar. Tá? No meu caso aqui, para esse tutorial, eu vou disponibilizar esse SV220, porque é ele que nós vamos utilizar no tutorial. Mas exatamente os mesmos passos nós vamos fazer nisso daqui. Tá? Então, o empilhamento a gente já sabe. Qual que é o primeiro passo? É o crop. Então eu vou abrir a imagem, no caso aqui o meu SB220, ela está linear, vou tirar aqui, vou fazer um auto stretch só para ver como ela está, e aqui eu posso fazer o crop. Como é uma única imagem, aquele crop que eu ensinei já no vídeo. Clica, seleciona aqui uma área e faz o crop. Eu não vou aqui explicar detalhes, etc. Vou fazer o processamento rápido. Selecionei, botão direito, crop. Ah, Jair, mas e se eu não quiser começar com essa imagem? Eu quero começar com a H alfa e O3, que é essa imagem aqui. O processo é o mesmo, só que vocês vão ter que fazer o crop em sequência, que é justamente o cardzinho que eu deixei aqui, que é o vídeo que ensina a gente fazer o quê? O alinhamento das estrelas e depois fazer o crop da sequência, tá bom? Então, a primeira decisão nossa é justamente aqui. Qual é o arquivo que eu vou começar a trabalhar? Eu trabalho com o arquivo processado único e ou eu trabalho com o arquivo aqui já no caso do Círio, ele já separa o H-alfa e o O3, tá? Então esse é o primeiro passo. Supondo então que nós estamos trabalhando com esse arquivo, né? Eu já fiz o crop, etc. Agora eu vou ter que quebrar os canais. Então, o H-alpha e o O3. Esse meu workflow de processamento significa justamente isso. Não é porque eu comecei a trabalhar com a imagem OSC, né, One Shot Color, que eu vou processar ela. Eu vou o quê? Quebrar os canais e processar cada um dos canais. É a prática que eu gosto de usar. Porém, a gente vai ver que nós poderíamos simplesmente processar o OSC e na hora de pegar o picker, né, o palette picker, ou selecionar ali a paleta de cores, poderíamos usar essa imagem. Mas a minha recomendação e o que eu faço é a gente fazer essa quebra. E como a gente faz essa quebra? Através de um script chamado dbExtract, que é exatamente o script que o pessoal do Pix Insight usa. Lembra como instala script? Vem aqui nesse menuzinho hambúrguer, Get Scripts. A gente vai descendo e a gente vai encontrar o cara aqui
DB Extract. Simplesmente marca, dá Apply. Ele vai instalar e vocês vão lá e vão o quê? Reiniciar o Sirius. Eu já tinha instalado e depois que vocês reiniciarem, abrirem a imagem novamente, uma coisa que eu esqueci de falar, lembra da boa prática, sempre que a gente faz um crop, vocês salvam a imagem. Então eu vim aqui e salvei uma SV220 com o sufixo crop. Venho agora em scripts, Python scripts e DB extract. Clicando, ele vai abrir uma janelinha. Ele é muito simples, muito parecido com o PixInsight, onde eu seleciono o sensor da minha câmera. Se vocês estiverem usando o arquivo que eu deixei de exemplo, a minha câmera, o sensor é o IMX533. E aqui eu tenho algumas opções. Por exemplo, eu posso usar a imagem que já está aberta, ou seja, Use Serial Image Preview, ou eu posso simplesmente selecionar aqui, clicar no botão e selecionar a imagem. E eu tenho as opções de fazer o extract de uma imagem HA mais O3, que é justamente esse filtro SV220, ou eu poderia usar, por exemplo, uma imagem S2O3, por exemplo, o ASCAR C2 e o D2 são filtros que eles pegam justamente nessa banda aqui, o enxofre 2 e o oxigênio 3. No meu caso é esse daqui. Feito isso, é muito simples, eu dou um extract, ele já vai lá, já fez a extração e já inclusive já mostrou uma imagem. Mostrou aqui a minha O3. Se a gente volta lá para o diretório, vocês vão ver que vai criar um diretório DB Extract Output e vai colocar lá o H-alpha e o O3, tá bom? Aqui ele, por padrão, ele abre o O3. Se eu vier em Open aqui, DB Output, eu posso vir aqui e escolher o H-alpha. Vocês vão ver que o H-alpha tem muito mais sinal da nebulosa, tá certo? Então, esse é o passo que agora eu cheguei similar ao que eu poderia ter começado fazendo, que era o quê? Começar nos arquivos separados. Então, eu fiz isso e são esses dois arquivos que eu vou trabalhar. Então, como boa prática, eu vou copiar esses arquivos, vou voltar a um diretório, vou criar um diretório aqui chamado process, que são os arquivos, ou o diretório que eu vou processar, colo eles, posso até renomear para H-alpha e O3 para ficar bem tranquilo. Venho aqui na casinha, mudo agora o meu diretório para process, meu diretório raiz corrente vai ser process. E agora sim eu vou fazer cada um dos processamentos de forma manual. E quais são esses passos? Vamos ver agora a seguir. Bom, a gente fez essa primeira parte, né? Fizemos essa primeira parte basicamente ali selecionar o tipo de arquivo e o principal. A gente fez o crop do que a gente quer fazer. Vamos começar o fluxo exatamente como no tutorial que eu expliquei, tá? Que é o que? Vamos fazer a remoção do background do gradiente usando o GraExpert. Vamos fazer toda a parte de decovulação ou sharpening usando o Cosmic Clarity, tanto a parte estelar como a parte não estelar. E vamos fazer ali o denoise usando também o GraExpert. É exatamente o que nós fizemos quando a gente estava aprendendo os tutoriais, tá? Então deixa eu vir aqui para o computador. Eu já deixei aberto aqui um dos arquivos, tá? Esse arquivo aqui a gente pode ver que é o H-alpha. E qual que é o ponto aqui? Eu vou aplicar exatamente os mesmos processos em ambos os arquivos, naqueles dois meus, tanto no H-alpha como no O3. Então, aqui eu já apliquei, só para a gente ver. Então, primeira coisa, Background Extraction, que está aqui dentro do GraExpert. Deixa eu vir aqui então. Apliquei, ele acertou o gradiente. O próximo passo é fazer a decovulação com o Cosmic Clarity, e eu fiz as duas.
Aqui a gente já vai ver como as estrelas elas ficaram realmente menores, aí elas vão ajustar a estrela. E por fim, também no GrexPert, a questão do denoise. Então aqui eu fiz o denoise também. Feito isso, a gente vai salvar. Eu faço isso para os dois arquivos. Então, tanto para o H-alpha, né, H-alpha, que é esse daqui, como a gente vai fazer também para o O3. E aí, bom, deixa eu voltar aqui. Qual que seriam os próximos passos? Lembra do tutorial? Olha a Siri aqui falando comigo. O que nós fazíamos no próximos passos? Aí vamos falar uma sequência. Basicamente era o que? Fazer a calibração de cor. Então é desde ali do plate solving, como fazer ali o SPCC. Aqui nós não vamos fazer. Por que nós não vamos fazer? Primeiro que nós estamos trabalhando só com um canal, né? Então dá para fazer calibração de cor de um canal apenas. Mesmo se você estiver usando a técnica de fazer tudo no mesmo arquivo, também esse é um cara que vocês têm que pular, não vai fazer. Ou seja, no workflow elimina esse passo. O próximo passo seria o que? A remoção das estrelas e depois transformar ela ali, fazer o stretch das imagens. E aí a gente tem dois passos, né? A remoção da estrela ali, claro que é o StarNet, e fazer o stretch da imagem. Lembra também no vídeo que a gente tem o GHS ou o Statistical Stretch, que também, no caso aqui do Serial, tem plugin, certo? Aqui nós não vamos fazer isso, tá? Por quê? Porque o próximo passo, ele já vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive fazer o stretch da imagem, certo? Ponto importante, se vocês perceberam até agora, eu fiquei 100% no ambiente do Serial. Eu não fui para o 7 astro ainda, mas eu vou agora. O próximo passo vai ser o passo justamente de fazer a seleção da paleta. E aí já no 7 astro, vamos ali para o próximo passo. Chegamos aqui na primeira parte assim que vai ser diferente, ou diria que esse vídeo tem duas funcionalidades muito grandes, uma que é justamente o que eu falei, o Perfect Picker, Perfect Palette Picker, onde eu vou selecionar a paleta, e outro ali onde eu vou deixar as estrelas de Narrow Band com uma estrela com uma cor melhor em RGB, tá? E ambos vão ser no 7 astro. Porém, como vocês viram até então, eu usei só o Círio, porque é um gosto pessoal. Vamos agora olhar no 7 astro. Já estou com o 7 astro aberto. E qual que é o ponto aqui? Tá? Nós vamos usar esse Perfect Palette Picker. E aqui, lembra que nesse último vídeo, porque eu falei que eu não fiz o Statistical Stretch? Porque quando eu for colocar as imagens aqui, ele já vai fazer o Statistical Stretch para mim, tá? Claro, se eu fizer antes, eu consigo também, aí eu desmarco essa opção. Mas aqui ele já vai fazer o Statistical Stretch para mim, o que já eu acho bem bacana. Se vocês quiserem, eu sei que muita gente, por exemplo, no Pixel Insight, gosta inclusive de fazer ali o stretch manual, gosta até de fazer curves em cada uma das camadas, é possível também, tá? Mas aí é uma questão de gosto pessoal. Então, o Perfect Palette Picker, ele é muito simples. Eu seleciono a minha imagem de hidrogênio alfa, tá? Eu posso selecionar tanto do arquivo como do slot. Vamos fazer para a gente deixar bem legalzinho? Vamos vir aqui, ó, vamos abrir a primeira no slot 0. A gente abre a... Cadê aqui? Astro M16. Cadê M16? Tá. Vamos aqui, Process. Vamos abrir a H-alpha aqui, tá? Até dar um Toggle Alt Stretch para a gente ver ela. Vamos renomear para H-alpha, H-alpha. Vamos no slot 1 abrir a nossa O3. Então, ela também vai ser aberta aqui, a O3. Vamos renomear para O3. Tá? E nós temos aqui as duas. Então, temos o H-alpha e a O3, tá bom? Vamos então, a primeira coisa vamos vir no slot 2, por exemplo,
E aí a gente vem Perfect Palette Picker e seleciona. Vamos selecionar a imagem de H-alpha. Eu quero aqui do slot. Tá. Qual slot? H-alpha. Quero o meu slot 0. A minha imagem agora O3. Eu venho aqui do slot também O3. E aí, o que eu faço? Pô, as minhas imagens estão lineares? Estão lineares, não está com stretch. Então, eu deixo linear. Lembra na primeira ou segunda parte do vídeo que eu falei que a gente não precisaria quebrar as camadas H-alpha e O3? Por quê? Porque o Perfect Palette Picker, ele permite que eu carregue a imagem OSC, One Shot Color. Desculpa, essa daqui, ó. One Shot Color já de H-alpha e O3. Eu poderia simplesmente carregar ela aqui, que também vai dar certo. Porém, eu prefiro fazer isso, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Finalmente, selecionei as duas imagens, marquei Linear Data e eu venho aqui no botão Create Palettes. Eu vou clicar e ele já magicamente começa a criar as paletas para mim. Então, essa paleta primeira é a SHO. Se eu clico, eu já até tenho aqui uma imagenzinha dela. Olha que bacana. Olha a mágica acontecendo, pessoal. Muito legal. Aqui HOO também legal. Então, o H aqui mais vermelho, né? E o O aqui mais esverdeado. Não se preocupe ainda com essas estrelas, com essas coisas, a gente vai arrumar, tá? E uma que o pessoal tem usado bastante, que é essa última aqui, que é a Forex. Também é uma bem legal também, ok? Para o teste, vamos fazer duas. Então vamos pegar, por exemplo, a SHO. Então a SHO aqui, vamos supor, essa que eu quero trabalhar, eu seleciono ela e venho aqui, ó, Push Final Palette for Further Process. Ou seja, vou mandar essa paleta aqui para o meu slot selecionado para fazer processamento, tá? Então eu mandei, cliquei aqui, posso vir até no Image View, ela já está aqui. Então, ó, o H-alpha no slot 0, slot 1 ou 3, slot 2 agora o SHO. Vou renomear para SHO. Tá? E aí eu tenho SHO. Eu quero também aproveitar para criar outras paletas. Vamos pegar, por exemplo, o H3, vem aqui no Perfect Palette Picker, vamos pegar a Forex, por exemplo. Eu clico nela e o botão Push Final Palette. Bom, clico e ele foi lá, mandou aqui para o slot 3. Então, se eu olho no meu slot 3, ela está aqui. Eu poderia aqui renomear também para Forex, tá? Então, isso daqui, o vídeo, um dos principais do vídeo era justamente isso, mostrar, tá? Como, esqueci de falar. Deixa eu tirar o Auto Stretch, né? Por quê? Saiu? Tá. Quando eu já fiz isso, não só ele misturou, ou seja, ele criou a paleta, mas ele também deixou já como stretch, ou seja, ele fez dois processos em um só. Por isso eu não fiz o statistical stretch antes. Legal? Então, essa é a primeira grande novidade para a gente ver justamente mais uma funcionalidade aqui do 7 Astro. Seguindo o processamento, essa parte eu vou tentar passar mais rápido, porque ela volta a ser como nós já tínhamos feito no outro vídeo. Que é o que? Eu vou fazer agora a parte mais ali artística, que eu vou trabalhar com os curves. Na verdade, a primeira coisa é remover a estrela, aí trabalhar com curves e saturação, tá bom? Isso daqui eu vou tentar ser mais rápido, porém na parte do curves eu vou dar um foco nas máscaras, que como eu falei no vídeo do tutorial, máscara é bem legal quando a gente tem uma imagem assim que tá distinto a diferença de cores, tá certo? Vamos lá então aqui pro computador, vamos trabalhar só nessa do SHO por enquanto. E a primeira coisa que eu vou fazer nela aqui é remover as estrelas. Então lembra aqui que é o StarNet mesmo. Eu vou lá e vou remover.
Como essa imagem ela está linear? Não, ela não está linear, ela já está com stretch. Então aqui ele vai fazer todo o processo já de remoção e vai criar já uma imagem só Star Mask já com stretch, tá bom? Vocês vão ver que a cor tá bem mais azulada, sei lá, tá uma cor meio estranha das estrelas, mas fiquem bem tranquilos que isso daí a gente vai corrigir com outro processo que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá certo? Deixa eu dar uma acelerada no vídeo aqui para até terminar tudo. Terminou aqui, então ele já tem a imagem aqui bonitona, né, da estrela. Esse cara aqui eu vou fechar, conforme a gente já viu no vídeo lá, ele cria aqui um Star Only, que são as estrelas. Tá com o Auto Start, deixa eu tirar aqui o Auto Start. Então eu tenho essas estrelas. Bom, vamos trabalhar no SHO. Qual que é o ponto agora? É no Curves. E o Curves aqui vai entrar aquele Curves ali que a gente já fez, já aprendeu a fazer. Então eu venho aqui, posso tirar um pouco o background, né? Dou duplo clique aqui, coloco um pouco de contraste, né? Ele tem uns bugs assim bem bizarro do Apply Curves. Mas o que eu gosto de fazer aqui quando eu tenho cor bem distinta? Você vê aqui, não sei se é mais um amarelado aqui para um azulado. Que é o que? É trabalhar com as máscaras, né? Conforme eu já mostrei no outro vídeo. Então vamos trabalhar primeiro com o azul, né? Então vamos lá criar máscara, né? Selecionar a imagem inteira. Eu vou vir aqui, por exemplo, o azul. Quando a gente vê aqui o preview do azul, olha o tanto que ele pegou. E aí vocês podem falar, mas eu quero trabalhar mais o meio da imagem. Não tem problema. O que nós podemos fazer? Lembra que eu posso vir aqui tirar a marcação e vir aqui freehand e marcar. Ó, eu quero fazer a máscara só aqui. E aí sim eu venho, dou um preview mask, ele vai pegar o azul só da onde eu selecionei. E assim vocês podem criar do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer aqui no meu, de uma forma até um pouco mais simples, eu vou aumentar um pouco o blur, ver aqui, beleza, e vou dar um Save Mask. Save Mask. Então vai ser minha máscara zero. Além disso, eu vou querer uma outra máscara que vai ser mais o amarelo, que eu quero pegar mais essa outra parte. Então eu venho aqui, dou um Save Mask e aí vai ser minha máscara no slot de máscara 1, ok? E agora eu começo a aplicar esses caras. Então, por exemplo, eu posso até vir aqui e renomear. Rename Mask para Blue, azul, né? E aqui a slot 1 para Yellow, ok? Só para a gente saber. Agora eu venho aqui e vou aplicar a máscara azul. Apliquei a máscara azul e vou mexer só no azul. Então eu posso, por exemplo, vir aqui no azul, ou eu posso aumentar um pouco o brilho dele. Só que ele começa a aumentar o azul da imagem inteira. Pô, eu não quero. Então vamos supor, eu vou lá e tiro para pegar mais o meio. Olha o meio como ele está ficando ali azulado bacana. Tá? Vou dar um apply aqui, não precisa seguir isso daqui. Agora eu quero uma saturação só do azul. Venho aqui e aplico a saturação mais no azul. Ó, olha que legal que começa a ficar. Então, e vou aplicar também. Terminei. Agora eu vou remover essa máscara. Agora eu quero pegar, por exemplo, essa mais amarelado. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, porque geralmente a gente faz em câmeras coloridas, né? Que é remover o green. Só que se eu removo aqui, ó, no máximo esse cara aqui, ó o que ele fez. Fez isso, ele perde um pouco a paleta de cor. Então eu gosto de remover o verde mais aqui. Então na máscara, vou selecionar aquela outra máscara, que é minha máscara yellow. E aqui eu vou fazer ele mesma coisa. E aqui aí eu vou fazer o seguinte. O vermelho, eu vou aumentar o vermelho um pouquinho. Ó, aí eu vou chegando na cor, naquele laranja mais que eu quero.
dou um Apply. Eu posso vir aqui agora no G, no Green, e agora eu vou ajustando até o... Ó, esse dourado tá bem legal. E aí eu vou ajustando o que eu quero fazer, tá? Então, por exemplo, aqui já tem uma cor bacana. Vamos supor que eu queira também trabalhar um pouquinho mais a saturação dele. Eu vou lá, coloco. Pô, que show de bola, hein? Mesmo fazendo rápido assim, ficou algo muito legal. É uma paleta bem diferente. Essa aqui não é, embora saiu como SHO, essa tá parecendo mais um HO do que um SHO. Então aqui, o que eu queria mostrar bem rápido para vocês é isso. O Curves, né? E como a gente trabalha máscara, porque máscara é muito legal trabalhar quando a gente tem esse modelo aqui de cores bem distintas. E aí vai ter duas outras operações que eu cheguei a explicar, mas bem por cima, que aqui para essa imagem é interessante. Uma vai ser o HDR. Então deixa eu voltar aqui para o Image View, para o HDR, para a gente pegar bem o centro aqui da, da nebulosa, tá? Então, vamos olhar aqui e vamos aplicar, dar um preview, por exemplo. Vamos ver o que ele vai fazer na imagem. Olha como ele já transformou a imagem e aquele azul que a gente fez já está destacando bastante. Vou dar um apply. Eu mexeria um pouquinho mais aqui, mas só para a gente ver. Olha que legal que fez. E o outro que a gente falou bem rápido, que é o Frequency Separation. Vem no Frequency Separation. Vamos pegar sempre ali também as estruturas. Vamos pegar essa estrutura aqui. Então, geralmente eu coloco 4, 5. Dou um apply, já apareceu, tá? Já apareceu bem. E aqui eu aumento só um pouquinho, 1.2 aí tá ótimo. Apply, melhorou aqui. Vou combinar as duas e dou um apply change push. Nisso daqui ele já veio na imagem. Olha que legal que ele fez, mas muito, muito bacana, tá? Deixa eu dar um zoom out para pegar a imagem inteira. O que, que a gente consegue ver aqui? Foi bem legal, mas geramos o quê? Ruídos na imagem. Aqui fica mais fácil de ver ruídos. Como a gente tira o ruído, com o GreyXpert a gente não vai conseguir tirar porque essa imagem já está com stretch. Então a gente vem aqui no Cosmetic Clarity. Vamos vir aqui agora na opção. Lembra que o Cosmetic Clarity tem a opção Sharpen, Denoise e Super Resolution. Agora a gente vai vir aqui na Denoise e eu vou fazer o máximo de denoise na imagem full. Esse processo aqui vai demorar um pouco e quando ele terminar, eu volto aqui com vocês para a gente chegar na parte final do vídeo. Terminou aqui, olha a diferença. Então, o antes, a quantidade de ruído que tinha, né? E o depois do denoise do Cosmic Clarity. Por isso que eu falo, por mais que a gente faça o denoise do GreyXpert, que para mim é melhor, só que ele é muito mais voltado a imagens lineares. Depois que você faz o stretch, a gente tem essa imagem aqui, a gente pode usar o Cosmic Clarity, o que está muito, muito bacana. Olha essa imagem, que legal que tá bom? Vamos agora falar das estrelas. A gente tem que juntar com as estrelas. Só que quando a gente vê na estrela, a gente vai ver que ela tá essas cor mais azulada, né? Tem até umas cor meio estranha aqui, enfim. Ele pegou muito do O3. Então, existe um processo aqui chamado MB to RGB Stars, né? Traduzindo, né? De Narrow Band para estrelas RGB coloridas. Então, aqui nós temos algumas formas de fazer. A gente pode selecionar justamente o H-alfa e o O3, tá? Ou a gente pode aqui também selecionar aqui o OSC, tá bom? Lembrando que aqui são apenas as imagens que têm estrela. Então aqui, por exemplo, é o Star Only do
desculpa, da paleta já feita. O que nós precisamos aqui é fazer o seguinte, é extrair um star only do H-alpha, um star only do O3 e depois vir aqui no NB to start, tá bom? E eu posso extrair do jeito que está aqui, que é o quê? Que é uma imagem não linear, tá bom? Eu vou fazer isso porque esse processo demora um pouquinho e eu vou aqui organizar as minhas paletas. Eu vou deixar a SHO, que é a que eu preciso, a Forex eu vou remover por enquanto, não quero usar. E esse Star Only eu também vou remover porque não é ele que eu quero utilizar. Então eu vou fazer o Star Only do H-alpha, né? Então vamos vir aqui na opção. Na verdade eu vou deixar rodando o vídeo mais rápido. A imagem está linear? Sim, essa imagem está linear. Então aqui eu vou rodar ele e eu acelero o vídeo. Tá, então terminou aqui a Star Only do H-alpha, que ele mandou aqui para esse slot. Vou só renomear ele para Stars Only H-alpha, para eu saber. E vamos refazer o mesmo processo para o oxigênio 3. Então vou lá, a imagem está linear, yes, sim, e continuo o processo aqui, dou mais uma acelerada. Terminou também, então aqui o Star Only do O3. Vamos só renomear para deixar o mesmo padrão, Star Only O3. Então, feito. Eu poderia até excluir esses outros dois slots, porque agora eu vou trabalhar só no SHO. Mas vamos vir aqui no NB to RGB. Feito isso, é muito simples. Então eu seleciono a imagem aqui, o H do slot, mesma coisa. Star Only H, vem aqui no O3, opa, não é do arquivo não. Venho aqui, seleciono do slot Star Only O3 e aqui eu já tenho as opções de fazer um Star Stretch. Geralmente o Star Stretch eu gosto de fazer ponto 5, tá? Mas quando é foto, por exemplo, com L-Quad, que já é RGB, aqui vou fazer um pouquinho maior, vamos por ponto 6. E é testar. E é dar um preview para combinar a imagem. Olha a diferença como já está com as cores muito, muito melhor. Ixi, só porque eu falei que estava com uma cor boa. Aqui ficou zoado. Aqui ficou zoado. Então aqui depois a gente tem que ver por que ficou zoado aqui. Mas no geral ficou legal. Terminei, venho para o slot 5, por exemplo, e dou um push to active slot. Venho. Quando eu vier para o slot 5, ele já vai estar no modo stretch. Deixa eu só colocar aqui, que eu posso colocar agora Star Mask. Feito. E agora eu tenho as minhas estrelas e tenho o meu SHO. O que, que eu preciso fazer? Agora, simplesmente juntar os dois, que é o botão de mais aqui, Add Starbacks. A imagem sem estrela é o meu SHO e minha imagem só das estrelas é meu Star Mask. Venho aqui, dou um Apply e tchanã, apareceu a imagem. Vou salvá-la com o nome de, por exemplo, resultado.tif. TIFF lembra que é 16 bits. Salvei. E agora eu posso vir aqui em Process, resultado.tif. Quando eu abro ela, olha que imagem bacana, gente. Muito legal, mas muito legal mesmo, tá? Assim, fantástico, simplesmente fantástico essa imagem aqui para vocês.
Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Esse vídeo aqui realmente eu estava assim bastante com vontade de fazer, porque quando eu comprei esse filtro SV220 e comecei a aprender a processar em camadas, no caso aqui usando o Palette Picker, SHO, Forex, etc., eu senti que a qualidade do meu processamento melhorou muito, muito. Embora tenha imagens que ainda eu prefiro ir na OSG, tá? One Shot Color, ou RGB, né? Mas algumas, quando tem uma divisão muito clara de cores, é muito, muito legal processar, tá bom? Esse vídeo aqui foi um vídeo onde eu tentei mostrar todo o meu workflow, claro. Quando eu vou processar, que eu vou publicar, eu vou com mais calma, vai mais detalhezinho. Mas aqui eu acho que é importante passar e mostrar para vocês como é possível, utilizando softwares de graça, tá? Ter uma qualidade de imagem tão grande. Vou deixar a imagem aqui passando para vocês verem, tá certo? Espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Se gostou, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu sempre estou postando conteúdo desse tipo. E eu vou fazer um pedido aqui dessas fotos. Quem está acompanhando e fazendo esses processamentos, me manda depois o resultado final para eu ver. Que seja essa imagem que eu deixei para download, vocês seguiram, ou alguma outra imagem de vocês, me deixa. Vocês podem me encontrar no Instagram, só buscar pelo meu nome, Jair Hiro Júnior. Tem ali o meu Instagram. Ou eu tô nos canais aqui nos grupos de WhatsApp ali do OnStep. Tem outros grupos ali que vocês, se for canal de astronomia ali, provavelmente eu estou. É só buscar, me manda no WhatsApp também, tá? Ou então, se vocês têm um Astrobin ali, manda um link do Astrobin aqui nos comentários, tá certo? Porque eu quero mais pra frente fazer um vídeo assim só com o resultado do que vocês estão fazendo, tá certo? Obrigado mais uma vez e Clear Skies.